Nós temos vindo a fazer um conjunto de iniciativas ao longo destes meses, vamos praticamente em 2 meses desde que anunciamos inicialmente a candidatura, e notamos uma dinâmica cada vez mais forte. E uma dinâmica muito forte porque tem vindo, acima de tudo, a surgir da política de proximidade que temos desenvolvido, do trabalho que temos desenvolvido com os candidatos às juntas de freguesia, e aqui no centro histórico, no coração da cidade, estamos hoje orgulhosamente a lançar a candidatura do Ernesto Galego. O Ernesto, que é um homem dedicadíssimo à causa pública e, acima de tudo, ao centro histórico. O Ernesto, que tem uma equipa que o rodeia, que é uma equipa discreta, rigorosa, mas muito comprometida com aqueles que são os destinos da freguesia e da cidade. E é uma equipa que, na sua descrição, não deixa todos os dias de nos alertar para aqueles que são os problemas, não só da freguesia, mas da cidade. E de uma freguesia que, como já aqui foi dito, é o motor e o coração desta cidade. Uma freguesia onde o Porto nasceu, uma freguesia de que o Porto se orgulha e uma freguesia que deixou marca, em que o PSD deixou marca quando foi governo na cidade. E se lembram, este foi um compromisso que em 2001 assumimos com os portuenses, de redinamizar a Baixa da cidade, de pôr a Baixa da cidade no radar da cidade, do país, mas também no radar global. E foi uma promessa cumprida. Durante 12 anos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, mandato após mandato, fomos tratando o espaço público, fomos chamando investidores, fomos dinamizando a Baixa com conteúdos, fomos criando âncoras de atração de públicos, de investimento e de moradores. E se lembram, aqueles que dizem que a Baixa estava morta quando o PSD era governo, eu recorro aos jornais dessa altura, quando diziam que a Baixa se estava a transformar num caos, tal era a procura que tinha. E uma Baixa que foi decisiva para aquilo que é também uma marca da governação do PSD. Nós, em 2012, fomos reconhecidos como o melhor destino europeu, e não é reconhecido como o melhor destino europeu uma cidade que está parada e que não tem conteúdos. E, portanto, é destas âncoras, deste trabalho, da obra deixada, que todos nos devemos orgulhar e partir deste legado sem assumir a postura de herdeiro, sem assumir a postura acomodada de quem já tem a casa arrumada, de quem tem que gerir os investimentos e os rendimentos, dos quais até vai retirando algum para guardar no cofre, mas vai sobrecarregando também as famílias com taxas e taxinhas, sejam ao nível do IMI, sejam ao nível do IRS, seja ao nível do preço da própria água, como o próprio regulador já conheceu. E esta tem sido uma batalha também do PSD, uma batalha do atual vereador, dos atuais autarcas da Assembleia Municipal, no sentido de alertarem consecutivamente para esta sobrecarga que este Executivo tem posto nas famílias portuenses, enquanto, ao mesmo tempo, vai deixando, digamos, um aforro no banco para fazer alguns momentos de propaganda, atirando areia para os olhos das pessoas. Mas é uma cidade que não tem só taxas e taxinhas, é uma cidade que entrou em modo câmara lenta, com esta postura de herança, mas que entrou em modo câmara lenta também na mobilidade. Ainda estamos em contexto pandémico e já é um caos circular pelas ruas do Porto. Uma cidade inundada de pinos, que são colocados sem critério, inundada de parquímetros, em que se estreitam vias enquanto se densifica a cidade. E isto só tem um caminho, que é o caos. E connosco, no Governo da Câmara, a partir de outubro, temos aqui um compromisso. Retirar os pinos que inundam a cidade sem qualquer critério, rever projetos que condicionam a mobilidade e a segurança dos portuenses e combater esta cultura de densificação da cidade, como temos aqui bem perto um caso em que já com o Ernesto tive a oportunidade de visitar a construção potencial do Corte Inglês na rotunda da Boa Vista, em que a Câmara, além de não ter tido grande contacto com os moradores da envolvente, prepara-se para prescindir de um direito que é seu, consagrado em PDM, de garantir
um espaço verde e um espaço público no projeto que ali está a ser montado. Mas não é só ali que se continua a densificar e vamos ver qual será o respeito pelo património, pela estação ferroviária ali existente, bem como pela Casa da Música que fica bem ali ao lado. Ainda hoje, quando para aqui vinha com o João Pedro Antunes, a quem dei boleia para otimizarmos recursos, e passamos ali na Lapa, onde vemos nascer um grande complexo com cerca de 15 mil metros quadrados que começa a ser construído aqui bem perto de nós. E não é que sejamos contra o investimento. Não somos, nunca fomos, nunca seremos. Somos, acima de tudo, contra investimento equilibrado, contextualizado, que respeite as regras do património arquitetónico e, acima de tudo, a qualidade de vida dos portuenses. E a qualidade de vida será também uma bandeira nossa. Não só naquilo que é cuidar dos que mais precisam, desde os mais novos, aos cidadãos com necessidades especiais, bem como aos mais velhos. Todos nós caminhamos para lá, muitas vezes esquecemos-nos disso e não estamos a construir uma cidade para uma população que não só no Porto, em Portugal ou na Europa envelhece a olhos vistos, e nós assobiamos para o lado como se nada fosse acontecer. Nas acessibilidades, na forma como os bairros sociais estão a ser remodelados, onde nós temos que de uma vez por todas olhar para as acessibilidades. Não podemos ter idosos a morar em segundos e terceiros pisos sem que haja uma forma de que eles possam aceder facilmente ao espaço público. Temos que ter programas de envelhecimento ativo que tragam os mais velhos, os saberes, para a sociedade portuense e que ajudem os mais novos a crescer em programas de intergeracionalidade e, ao mesmo tempo, cuidar também destes mais novos. Cuidar destes mais novos, capacitando-os para as competências do futuro. Uma cidade faz-se de pessoas, faz-se de recursos, faz-se de conectividade física e digital. E o digital podem ser os descobrimentos da nova década ou das novas décadas. Se nós tivermos pessoas qualificadas, se tivermos conectividade física e digital na cidade, se tivermos capacidade de computação, que essa, quer localmente, quer remotamente, pode existir, podemos chegar a qualquer lado do mundo. E esta tem que ser uma aposta de uma cidade que se quer afirmar no contexto global. Mas olhar também para a população ativa. Não só aqueles que perderam o emprego abruptamente com a questão pandémica, e olhar com o mercado de trabalho, com a academia, com aqueles que podem ajudar a qualificar para tirar estas pessoas do desemprego rapidamente. Aplicando também esta prática àqueles que há muito tempo estão desempregados e que procuram uma oportunidade da vida. Mas sem os capacitarmos, dificilmente os vamos conseguir integrar. Mas esta capacitação passa também para aquilo que é a realidade hoje social do Porto. Vemos o sem-abrigo a proliferar, vemos a toxicodependência a crescer, vemos os arrumadores a proliferar e olhamos para esse problema como um problema de atirar algumas soluções pontuais para esconder essa realidade. E esta realidade também não se resolve sem inclusão, sem capacitação e sem dar dignidade a estas pessoas. Nós temos que as trazer para dentro do circuito social e dar-lhes capacidade para serem cidadãos de pleno direito, como todos nós somos. E esse vai ser também um compromisso do PSD, um compromisso no qual temos também legado, como foi o projeto Porto Feliz, que tirou muitos sem-abrigos e muitos arrumadores da rua. E é este compromisso que nós temos, juntamente aqui com o Ernesto Galego. Não tenho dúvida que dia a dia, passo a passo, casa a casa, associação a associação, o Ernesto vai ser um dos rostos que vai ajudar a mudar a cidade, tal como os outros presidentes de junta, tal como os outros autarcas do PSD, tal como os outros militantes e simpatizantes desta candidatura. Conto muito com o Centro Histórico, conto muito com o Ernesto Galego, conto muito com a vossa equipa e conto muito com todos vós para cada dia trazermos mais 5, para sermos cada vez mais na rua, nesta onda laranja que eu não tenho dúvida que vai transformar o Porto.